Por falar em futuro, Basílio, o que é que vem por aí? Quais devem ser as prioridades desses primeiros dias do presidente Lula? Ele já deu algum indício, né, a partir dos decretos assinados ontem, né? Então, discussão sobre armas, Bolsa Família de R$ 600, entre outros assuntos importantes. Mas tem algum foco específico, alguma coisa que se sobrepõe à outra aí na pauta do governo Lula agora, nessa largada? Eles falam muito de diálogo. Então, já nesse primeiro dia, hoje, a gente vê uma agenda recheada de encontros bilaterais. Então, o presidente Lula estará com representantes entre presidentes, vice-presidentes, primeiros ministros, Espanha, Bolívia, Argentina, China, Cuba. Então, cada um aqui tendo a sua respectiva representatividade, né? O seu representante aqui. No caso da Venezuela, quem está aqui é o presidente da Assembleia Nacional venezuelana, o Jorge Rodrigues. Ele vem substituindo Maduro, que apesar da autorização, da liberação para entrar em solo brasileiro, até trouxe a equipe dele de segurança para cá, enviou a equipe de segurança para cá, mas não veio ao Brasil. A Venezuela foi mesmo representada pelo presidente da Assembleia Nacional. E ele estará nessa agenda hoje de Lula, que começa com reunião pela Espanha, passando por vários desses países que eu citei para você, Timor-Leste, República do Mali, Honduras, e termina com um encontro com o Jorge Fernandes até aqui, porque a agenda está sendo atualizada ainda com a perspectiva de mais encontros, mais diálogo. Tem, assim, no imaginário, o que um governo faz nos seus primeiros 100 dias, né, Colombo? A gente que apura, cobre política e governos há um tempo, a gente sempre tem esses marcos dos primeiros 100 dias, primeiros 6 meses, depois primeiro ano, até concluir mesmo o mandato de 4 anos. Nesses primeiros 100 dias, o governo e seus interlocutores dizem que vão ampliar e muito o campo de diálogo com todos os setores da sociedade. Então, Lula já terá nos próximos dias um café da manhã com jornalistas, uma tradição da presidência da República que deixou de existir na gestão de Jair Bolsonaro. Ontem, Lula também disse que não vai ter mais cercadinho, que seria um lugar que reunia apoiadores do presidente para que ele não fosse questionado diretamente pela mídia, pelos críticos de plantão. Então, ele pretende não trazer para si essa blindagem do cercadinho. Então, o relacionamento de Lula com a imprensa será um capítulo à parte deste governo. Para além disso, uma curiosidade, a gente que conversou recentemente aqui na CNN com o líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, o senador disse que Lula pretende levar os seus ministros para áreas pobres, fora aqui do centro da capital, ou seja, tornar mesmo aí como uma plataforma, né? Mostrar esta que é uma plataforma de seu governo, que o governo está conectado com as necessidades dos brasileiros mais humildes. Então, sair um pouco dessa ilha da fantasia chamada Brasília, algumas pessoas brincam dizendo que é Brasília, uma ilha da fantasia, e levar os seus ministros, os seus auxiliares mais próximos para essas áreas pobres. Ontem, o momento da passagem da faixa deu o tom dessa pluralidade, do apelo popular, social que este governo quer carregar consigo. Com a chegada de Lula ao Palácio do Planalto ali, num cortejo, né, um tipo de cordão humano que a gente tinha ali, indígenas, crianças, pessoas negras, pessoas brancas e também uma mulher negra que foi a última pessoa a colocar a faixa presidencial no novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a expectativa é de muito diálogo, muitas reuniões e lá no Congresso Nacional, uma daquelas promessas que a gente ouve já há décadas, a aprovação da reforma tributária. Essa é boa. Está na gaveta de todo mundo, né, essa promessa. Mas vamos seguir acompanhando. Aliás, já a gente vai até
Brasília de novo, né? Já estamos lá com a Brasília, mas a gente vai até outro ponto de Brasília para falar sobre a posse do ministro da Fazenda. Posse foi ontem, né? Mas a oficialização de Fernando Haddad como ministro da Fazenda, que está marcada para daqui a pouquinho, 9 horas da manhã. Ele que disse que a reforma tributária deve ser discutida com mais ênfase a partir de abril, porque até lá ele quer entender o que está acontecendo e, segundo a expressão dele, botar ordem na casa. Já a Brasília volta com mais apuração para a gente sobre essas primeiras horas, primeiros dias do mandato do presidente Lula, terceiro mandato, mas um dos destaques é a vinda de tanta gente de fora para acompanhar a posse ontem, né? Foi a maior comitiva internacional que o Brasil recebeu desde a abertura dos Jogos Olímpicos lá em 2016, o que é, sem dúvida alguma, um sinal de prestígio do presidente Lula e do momento que o país vive, né? Agora, daí a transformar isso em ativos, em poder para sentar numa mesa multilateral, em organismos multilaterais com palavra que será ouvida pelo mundo, transformar isso em boas relações comerciais, são outros 500, né? E a gente vai então até Londres para conversar com o nosso analista sênior de internacional, hoje num modelo diferente, versão 2023, com uma boina londrina nos brindando aqui com esse charme europeu, Américo Martins, e só ele pode usar esse tipo de ornamento aqui na nossa programação. Américo, em primeiro lugar, você está lindo, e em segundo lugar, queria que você falasse um pouquinho da repercussão aí pela Europa da posse do presidente. Bom dia e obrigado pelos elogios, Colombo. Bom dia a todos, feliz ano novo a todos. A política externa do governo Luiz Inácio Lula da Silva vai ser uma guinada enorme em relação ao que foi a política externa do presidente Jair Bolsonaro. Tanto o presidente Lula como o seu ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, já falaram que a prioridade número 1 é construir pontes e abrir canais com países de todas as regiões do mundo. Ontem mesmo, nos seus discursos, o presidente citou várias dessas regiões. Ele citou que pretende dar uma ênfase especial ao poder de influência do Brasil na América Latina e na África, que vai negociar muito com a China, com os Estados Unidos e com os principais países da Europa também. Ele também vai ressuscitar a chamada diplomacia presidencial, que significa viagens do presidente por todo o mundo, fazendo essas conexões, tentando abrir novas negociações comerciais e também a participação direta dele, Lula, nos principais assuntos internacionais que o Brasil tem um interesse direto ou pretende começar a exercer algum tipo de influência. Além disso, inclusive o presidente Lula já anunciou que deve viajar para os principais parceiros comerciais do Brasil muito em breve, China, Estados Unidos e Argentina. E ele também está fazendo acenos aos principais países da União Europeia. O presidente da França, Emmanuel Macron, e o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, já devem visitar o Brasil nos próximos meses, logo no início do mandato, tentando reforçar aí essa conexão do Lula com o resto do mundo. Uma outra mudança muito importante, Colombo, é colocar o meio ambiente no centro da política externa brasileira. O Lula percebeu que o meio ambiente em geral e a Amazônia em particular são grandes ativos também para a política externa brasileira. Tanto que quando ele esteve em Sharm el-Sheikh, no Egito, participando da COP27, eu participei daquela cobertura com o nosso colega Matias Brotero, ele fez um discurso muito forte, dizendo que ia proteger todos os biomas brasileiros e a Amazônia em especial. Ele repetiu isso nos discursos de ontem e ele inclusive já assinou um decreto tentando conter aí o desmatamento da Amazônia e recriando o Fundo da Amazônia, que é muito importante nessas relações internacionais do Brasil, porque o Fundo da Amazônia é financiado pela Alemanha e pela Noruega e existe a possibilidade de outros países também se juntarem ao fundo, que havia sido paralisado durante a gestão de Bolsonaro. Colombo. Américo, queria perguntar a você, sem dúvida alguma, o meio ambiente foi o tema que nos distanciou
da comunidade europeia ao longo do último governo e que pode nos reaproximar da União Europeia a partir de agora, né? Marina Silva é, sem dúvida alguma, a autoridade brasileira na área mais respeitada internacionalmente. Se ela vai fazer um bom mandato como ministro ou não, são outros 500, mas que a comunidade internacional a considera a pessoa mais capacitada e simbólica para o cargo, me parece inegável. Isso foi discutido aí também, a escolha da Marina Silva para ser a ministra do Meio Ambiente, Américo? Foi sim, Colombo. Algumas publicações deram destaque a isso. Como você disse, ela é a personalidade brasileira mais conhecida nessa área. Agora, e foi muito bem recebida, na verdade. Tanto as declarações do presidente, esse decreto que ele assinou agora, as falas e o gesto de ter ido até a COP27, antes inclusive de tomar posse, e escolher a Marina, todos foram elementos muito bem recebidos. Só que essa, no final das contas, é a parte fácil, né? Porque nós estamos na área dos discursos, estamos na área das escolhas. Só que a partir de agora, o Brasil vai ter que começar a entregar, né? Eu acho que vai ter um pequeno período aí de lua de mel, com a visita do Macron, do Olaf Scholz. Eles certamente vão falar disso. O primeiro-ministro aqui da Grã-Bretanha também, ele falou especificamente ontem, ao dar os parabéns para o Lula, ele falou especificamente numa parceria no meio ambiente. Então essa é a grande preocupação aqui da Europa e também uma boa preocupação dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também colocaram as mudanças climáticas no centro da sua política externa. Essa é a grande discussão de longo prazo da política internacional hoje em dia. Então, foi muito bem recebido, só que, obviamente, as cobranças virão. Inclusive, quando Noruega e Alemanha voltam a financiar o Fundo da Amazônia, eles vão querer ver resultados, e vão querer ver resultados rapidamente, né?